Houve desvalorizações na cotação da arroba do boi gordo nesta semana. Apesar disto, o cenário não é de excesso de oferta de boiadas. O consumo lento de carne bovina tem tirado a força do mercado em algumas regiões. De toda forma, mesmo onde as cotações cederam, o cenário não é de forte pressão de baixa. Em São Paulo, apesar das programações de abate em geral confortáveis, as ofertas de compra não caíram. Isto indica que a oferta de boiadas não permite testes mais expressivos por parte dos compradores. No Mato Grosso, os preços dos animais de reposição estão 1,8% maiores em relação ao preço médio praticado em outubro. As chuvas das últimas semanas não foram suficientes para recuperar a capacidade de suporte dos pastos, mas as condições das forragens estão melhorando e isso anima os pecuaristas a reporem os animais. Já que o assunto é reposição de gado, vamos continuar tratando sobre esse tema na nossa radioaula de hoje, operando futuros de boi gordo na BMF Bovespa. Bom dia, Emerson. Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. Emerson, o nosso ouvinte Eduardo Munhoz nos pede para dar um esclarecimento para ele o que a Bolsa poderia fornecer em termos de reposição de gado, o que ele poderia fazer na Bolsa. Bom, Carlos, aí como a gente tem avaliado em questão do aspecto da educação, no quesito educacional mesmo, né? Tanto que a radioaula aponta para esse objetivo, quando se fala na reposição de boi, já aí soma aí o que você vem dizendo em relação às notícias do aspecto do fundamento mesmo, do físico mesmo aí na negociação desse tipo de mercado. Está bastante disputado, né, Carlos? É o que você tem feito como apontamento. E essa disputa tende a dar um reflexo de sustentação para uma possibilidade de alta aí na Bolsa, né? São tudo probabilidade. Porque a partir do momento que ele está preocupado nesse quesito da reposição, a estratégia dele seria até mesmo avaliando como condição de utilizar a ferramenta de BMF, poderia avaliar a questão do volume financeiro. Primeiramente, ele poderia fazer a questão da avaliação do volume financeiro em relação à quantidade de animais envolvidos na reposição. Porque eu falo, Emerson, mas ele não podia, de repente, estar querendo comprar lá um determinado número de animais para reposição, 20, 30, o que equivale isso financeiramente em relação ao contrato de boi? Então, ele tem que fazer a conta que no preço de hoje, ao patamar de R$ 148, aí, a arroba, se ele pegar os 148 e multiplicar por 330, ele vai ter R$ 48.800. Seria equivalente. Qual é a equivalência disso em relação à reposição? Essa seria a primeira conta que ele vai fazer. Se ele tiver disponível para proteger duas vezes esse valor, 97.680 em gado em animal de reposição, ele teria que fazer 2 contratos aqui na Bolsa. Seria essa aí o primeiro norte em relação ao fluxo financeiro para que ele pudesse estar fazendo a operação aqui de compra na BMF, porque ele estaria preocupado em função da alta do gado da reposição, do preço, né, da alta no gado da reposição, e estaria recebendo, caso isso venha a se confirmar, estaria recebendo o ajuste positivamente na BMF e poderia se utilizar desse recebimento do ajuste para poder pagar lá o gado da reposição, para poder pagar a reposição na hora da negociação. Ele ia pagar um pouco mais, porém está ganhando aí na BMF. É uma estratégia de uma nova visão, uma nova maneira de perceber a ferramenta, e seria isso, com o quesito educacional, uma possibilidade de ele poder utilizar a ferramenta de BMF. Então, nesse exemplo de estudo aqui, o nosso ouvinte Eduardo, caso precise gastar mais do que 48 mil, que provavelmente acaba gastando mais, então compra um contrato de boi na BMF, vai sentindo esse tipo de comportamento, porque em média aqui nos últimos 2 meses, a BMF tem oscilado entre nível máximo e nível mínimo na média de 2,5% a 2,80% em relação ao preço máximo e o preço mínimo. Então nós tivemos lá na máxima o patamar de 150,30 e na mínima os 147,60. Foi por onde andou as cotações da arroba do boi gordo para este vencimento
de novembro, boi X aí. E o boi Z está acompanhando ao mesmo rastro, está na casa dos 148,30. Então, mostra que a relação de preço, né, essa relação de preço está muito aí encostada, justamente porque os participantes estão só avaliando a questão financeira. Está meio separado, Carlos. Quem está avaliando a questão financeira está tentando aproveitar poucas oscilações na bolsa, e quem está avaliando aí a condição do mercado físico está olhando mais mesmo a oferta e demanda para poder aí aproveitar o melhor momento para negociar aí a hora que está na mesa redonda ou na mesa aberta de negociação entre frigorífico e produtor e o aspecto da reposição. Ok, Emerson, muito obrigado. Só para lembrar que nosso e-mail é conversadafazenda@gmail.com. Amanhã a gente volta com novas informações. Um grande abraço para todos.